Bom dia a todos e todas. Estou aqui novamente, ainda recuperando as aulas anteriores para os alunos trabalhadores, os alunos que já cumpriram carga horária e que estão só fazendo as avaliações, e aos que querem recuperar, que assistiram às aulas, mas querem recuperar o conteúdo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa relação entre a comunicação de massa e a comunicação segmentada, né? E no último momento a comunicação individualizada. Então essa relação entre essa comunicação one for all e essa comunicação one to one, né? Essa comunicação que vai de um canal para todos e essa comunicação que estabelece uma relação muito direta com o seu consumidor final, tá? Então, pensar essa comunicação a partir das massas, ou seja, a partir de um público geral, pensar essa comunicação segmentada a partir de nichos de mercado, né? Como que nós vamos conhecer o comportamento do consumidor e estabelecer que nosso produto é para mulheres de meia idade, ou é para pessoas mais velhas, ou é para crianças. Isso vai definir as nossas estratégias de marketing para que a gente consiga o máximo com o mínimo, né? O máximo de resultado com o mínimo de esforço. Então isso é muito importante pensar nesse sentido, porque para cada tipo de comunicação, seja ela de massa, para todo mundo, seja ela segmentada para determinado nicho de mercado, né? Determinado segmento, seja ela individualizada, pensando em indivíduos específicos, vai mudar a forma de comunicar, né? Então, pensando nesse sentido, por exemplo, a Coca-Cola, ela é uma comunicação de massa, ela tenta vender para todo mundo, mas a Ferrari, ela tem um público muito individualizado, muito específico, apesar do ponto de vista do conceito, eu trabalhar a marca da Ferrari para toda a sociedade, porque todo mundo quer ter uma Ferrari, eu vou conseguir vender a Ferrari para poucas pessoas, diferentemente da Coca-Cola, que todo mundo consome Coca-Cola, exceto alguns, né? Então essa relação entre o todo, as partes e os indivíduos vai estar dentro das estratégias de marketing propriamente, vai fazer com que nós tenhamos ou não resultados a partir daí. Então, pensando nesses três fluxos, nesses três níveis de comunicação, massa, segmento e indivíduos, nós vamos ter também as formas de interação com esses públicos, né? As formas de estabelecer contato, comunicação com eles. Então, nós vamos ter também três formas de comunicação a partir daí. A comunicação push, né? A comunicação que vai do emissor até o receptor, né? Ou seja, todas as formas que vão estar tentando estimular os consumidores a comprar nosso produto. A comunicação pull, que é uma comunicação que vai do consumidor até a empresa, né? São aqueles produtos que as pessoas, ou aquela característica de consumidor que vai buscar o produto, a gente não precisa fazer com que ele se sinta estimulado por nós, mas ele mesmo, pelos usos do mercado, pelas características dele, ele vai atrás. Hoje em dia com a internet isso é muito mais, cada vez mais presente, né? No sentido que as pessoas elas buscam mais informações, elas têm mais informações, elas têm os chats de opinião sobre o produto, e a comunicação interativa, que é justamente essa relação entre um estímulo que sai da empresa até o consumidor e esse feedback que o consumidor dá até a empresa. Então isso vai complexificar muito, né? Esses três níveis de comunicação, que é a comunicação push, que vai da empresa até o cliente, essa comunicação pull, que vem do cliente até a empresa, e essa comunicação interativa, que vai estar pensando esse duplo fluxo, que não é só ida e volta, mas é ida e volta, ida e volta, ida e volta, e a partir daí o marketing, as empresas, elas vão ter muito mais elementos para avaliar as estratégias de marketing, muito mais elementos para estabelecer novas estratégias ou intensificar as estratégias que estão dando certo, né? Então, ao se pensar essas comunicações de massa, por exemplo, nós vamos ter a publicidade em si, né, que vende os produtos, os comerciais de TV, os spams, os portais das empresas na internet, os motores de busca, os artigos na imprensa, os líderes de opinião, os sites de recomendação de produtos, né, o buzz marketing, que aqui em Portugal é o passa-palavra,
o boca a boca, como dizemos no Brasil, né? Então isso é muito importante para que as empresas consigam atingir essa massa, ou os públicos segmentados a partir de uma relação total com esses públicos, né? No segundo momento, a comunicação segmentada mesmo, que vai pensar os nichos de mercado, a partir de estabelecimento de separações entre cada um deles, e aí pensar a publicidade para suportes segmentados, pensar a comunicação no ponto de venda, pensar o marketing direto, né? Pensar essa coisa dos e-pubs, dos banners e dos links, pensar as lojas e comércios virtuais, pensar os websites das empresas, né? Pensar esses fóruns e feiras, pensar os blogs, pensar as relações públicas que as empresas estabelecem com seus clientes, né? Pensar essa ideia do marketing viral, que é o marketing que ele vai na direção de fazer com que a coisa ela se contamine por desdobramentos dessa comunicação, né? E pensar também essa comunicação individualizada, ou seja, os comerciais que vão direto a determinado tipo de público, pensar esse street marketing, que é esse marketing de rua que vai, entrega determinada comunicação específica para determinados públicos, pensar a distribuição de amostras para pessoas que são público-alvo, né? Está muito no comércio de remédios, de cosméticos e tudo mais. Pensar esses saques, né? Que é esse serviço de atendimento ao consumidor, pensar toda essa relação, pensar os call centers, né? Inbound, outbound, né? Que é o marketing, o telemarketing ativo, que é aquele que vai em direção às pessoas, que liga querendo saber se você quer comprar, e o telemarketing passivo também, que é aquele que vai esperar o cliente ligar e demandar determinada coisa, né? Informação da conta, informações mais específicas sobre o produto, fazer reclamações e ele se sentir, de certa forma, atendido por essa comunicação, né? Então, resumindo, nós vamos ter a comunicação de massa, que é aquela one-to-all, né? Comunicação segmentada, one-to-few, uma para alguns, e aquela comunicação individualizada, um para um, e sendo trabalhada de 3 formas, né? A push, que é da empresa até os clientes, a pull, que é dos clientes até a empresa, e a interativa, que vai manter esse fluxo de comunicação aberto para que nós podamos entender como que tudo funciona, né? Então, essa por hoje é isso.